Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aluno do coração. Seja bem-vindo a esse nosso encontro, o primeiro encontro do nosso reta final, tratando da LDB, tratando então de legislação educacional. Nessas aulas, nós vamos fazer uma varredura na lei, trazendo os pontos mais importantes, tá? Ressaltando aquilo que a gente acredita seja mais provável de cobrar em prova, tá certo? Então, vamos começando, como diria o grande filósofo, do começo. E aqui, no artigo primeiro, eu gosto de chamar a atenção que eu tenho o conceito de educação como um processo amplo de formação de conhecimento que se manifesta nas mais diversas circunstâncias de vida. Então, olha como é que é amplo a educação no conceito da lei. Educação abrange processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas funções de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, veja, né, dificilmente você vai imaginar um espaço em que eu tenha um convívio social em que também eu não sinta a presença da educação acontecendo. Basicamente é isso que nos diz o artigo primeiro. Mas veja, embora a educação seja tudo isso, a lei é clara a dizer o seguinte: essa lei trata apenas da educação escolar. Por que eu chamo a atenção disso? Porque você, concursando, tem medo de apenas, somente, exclusivamente. Se você encontrar uma assertiva dizendo a LDB trata exclusivamente da educação escolar, tá certo. Somente educação escolar, tá certo, né? Tá certo. O que não tá certo é você imaginar que essa educação escolar acontece apenas na escola. Olha bem, parágrafo primeiro. Essa lei de disciplina de educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Eu posso simplesmente transcrever isso na prova, trocar o predominantemente por exclusivamente e fazer um assertivo errado. E se você não tiver assistido a aula desse professor e não tiver atenção suficiente, você vai errar uma questão fácil. Iria, não vai mais, porque você escolheu ser aluno marco. Vamos mandando? Olha bem, o artigo segundo é só ressaltar que a educação é um dever da família e do Estado. Família e do Estado. E aqui, quando eu digo da finalidade da educação, eu tenho um tripé. A formação do indivíduo, né, a formação do aluno, do educando como pessoa, aqui no seu aspecto biopsicossocial. Né? Professor, o que seria isso, biopsicossocial? Olha, é o indivíduo no seu momento de vida, no momento certo, no processo de amadurecimento, de formação da sua personalidade. Né? Então, é para que as coisas aconteçam na vida no tempo certo. E aí, da melhor forma possível. Seja o indivíduo criança da melhor forma, adolescente da melhor forma, adulto da melhor forma. Né? Então, o desenvolvimento do campo no que diz respeito ao pleno desenvolvimento do educando. Esse pleno desenvolvimento, obviamente, considerando o seu momento biopsicossocial. Além do desenvolvimento do educando enquanto indivíduo, eu tenho a questão da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, é um tripé. São três elementos que compõem o conjunto de finalidades da educação: o desenvolvimento pleno do educando, né? A formação para a cidadania, para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Isso pode estar em prova, né? Atenção aí. Já o artigo terceiro, ele é um artigo fácil, mas que dificilmente você tem uma prova de educação que não aborda, que trata dos princípios. Não vou me dedicar muito, por quê? Porque quando a prova cobra basicamente o texto da lei. Então, recomendo a leitura repetida desse artigo terceiro, tá bom? Mas eu vou chamar a atenção de algumas questões aqui, tá? Dentre os princípios, eu tenho liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura e o pensamento, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Esses dois princípios, eles têm sido muito discutidos na atualidade. Em qual circunstância? Ora, em alguns municípios desse nosso país, tentaram fazer com que se aprovassem leis, e alguns até conseguiram aprovar leis para afastar da sala de aula alguns temas. Um tema que é muito confrontado é aquilo que eles chamam, por exemplo, de ideologia de gênero. Por que que o senhor fala aquilo que eles chamam, professor?
Porque esse termo, ideologia de gênero, não se encontra em nenhuma parte da literatura científica, é um conceito que não existe, tá? Que não existe. Mas o fato é que algumas pessoas, né, nas suas concepções e interpretações, refutam e acreditam que esse tema não pode ser tratado em sala de aula. Alguns já falam sobre a questão da diversidade de gênero, não pode ser tratado em sala de aula, né? Quando se aprovam essas leis, o que tem acontecido? O judiciário tem considerado essas leis municipais inconstitucionais. E qual o fundamento? Porque essas leis seriam inconstitucionais? Simplesmente porque iam contra a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura do pensamento e ainda contra o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Então, espero que vocês tenham entendido, porque isso pode até ajudar, quem sabe, numa provável redação, tá? Beleza. Seguindo aí nos princípios do artigo 3º, né? Eu tenho a questão da gestão democrática do ensino público na forma da lei e da legislação dos respectivos, né? Como é que está aqui o texto? Vamos ver aqui, preste atenção, nos respectivos estados, municípios e Distrito Federal, tá? É um tema que também pode cair. Aí eu peço já para que vocês estudem, salvo engano, o artigo 14 da lei. Mas eu chamo a atenção aqui também o seguinte, que houve uma mudança, que antes falava gestão democrática do ensino público, na forma dessa lei, da LDB, né? E da legislação do sistema de ensino. Então, basicamente, era a LDB e as normas administrativas do sistema de ensino, né? Portaria, normativos das secretarias, por exemplo. Basicamente, o município e os estados, eles não criariam leis próprias para o tema, que a gestão democrática ficava toda ela regulamentada por leis federais. Em 2023, nós tivemos uma descentralização disso, né? É uma mudança aparentemente sutil no texto, mas é muito importante. Essa mudança, promovida pela Lei 14.644/2023, fez com que os entes federativos, estados, municípios e o Distrito Federal tivessem uma autonomia ainda maior. Anotem isso. A alteração que sofreu o inciso 8 do artigo 3º pela Lei 14.644 conferiu maior autonomia aos entes federativos, tá? Marquem esse seu dispositivo aí com sua caneta evidenciadora. Eu já vi provas em que a Consulplan fez, sabe o quê? Trouxe a redação antiga, Gestão Democrática de Ensino, na forma dessa lei da legislação dos sistemas de ensino, né? A redação antiga é errada, obviamente, porque teve atualização. Você acredita nisso? Que o erro da assertiva era simplesmente o fato de estar exatamente como era a lei antes. O erro da assertiva foi não ter levado em conta a alteração normativa. Aí você pode falar, professor, puro decoreba, mudança no texto? Não, não é só mudança no texto, mudou o sentido. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Na redação anterior, os entes federativos praticamente não tinham como legislar sobre o tema, que a gestão democrática ela era resultado da lei federal, né? E aí um complemento por normas dos sistemas. Aqui não. Aqui, ó, gestão democrática na forma da lei e da legislação dos estados, municípios e Distrito Federal. Ou seja, os entes federativos ganharam maior autonomia e puderam também eles legislar sobre essa gestão democrática. Tá certo? Vou dizer pela última vez, atenção no inciso 8, conferiu maior autonomia aos entes da federação, tá? Mas veja, outro inciso dos princípios que eu gosto muito é a valorização da experiência extraescolar. E eu gosto principalmente por me remeter ao queridíssimo Paulo Freire, né? Para Paulo Freire, a educação é um processo dialético, é um processo que se constrói pela troca entre educando e educador. Não a educação bancária, que ele tanto critica, em que o educador simplesmente despeja informações do educando, não. A educação dialética, na concepção de Paulo Freire, é uma troca. E o educando traz para o processo aquilo que ele já conhece, a sua experiência de vida, a sua experiência extraescolar, tá? Beleza, vamos seguindo então, né?
Olha bem, continuando aí nos princípios, eu vou chamar a atenção do inciso 12. E por que que eu vou chamar a atenção do inciso 12? Veja bem, a Lei 9.394, a LDB, ela foi publicada em 1996. Só que ela passou por algumas mudanças muito significativas. Mudanças tão significativas que, às vezes, você vai encontrar questões que não perguntam só do texto da LDB, mas perguntam coisas que fazem com que você tenha que identificar quando mudou, qual lei que mudou. Essa lei 12.796 de 2013 é uma das mudanças mais importantes porque passou a LDB. Não só pela introdução do inciso 12. Inciso 12, né, trouxe para o contexto da educação escolar a consideração com a diversificação étnico-racial, mas não só isso. Nós vamos ver daqui a pouco que essa lei 12.796 de 2013, preste atenção nisso, foi a partir dela que nós passamos a ter a obrigatoriedade de toda a educação básica, desde a pré-escola até o ensino médio. Antes da 12.796, a obrigatoriedade era basicamente, né, no ensino fundamental. Depois nós tivemos uma alteração em 2009 que fala de uma projeção gradual dessa obrigatoriedade para o ensino médio. E aí, então, finalmente, em 2013, pela Lei 12.796, nós tivemos a obrigatoriedade estendida a toda a educação básica, não só confirmando a obrigatoriedade do ensino médio, como também trazendo para esse contexto parte da educação infantil. Sobre a educação infantil, é importante dizer o seguinte: ela é um dever do Estado desde os primeiros dias de vida. Acontece que, antes da pré-escola, ela é dever do Estado, mas é uma faculdade para a família. A família pode ou não matricular sua criança de 2, de 3, mas a LDB diz educação básica obrigatória e diz ainda que os pais devem matricular seus filhos a partir dos 4 anos. Então, cuidado. Dever do Estado é toda a educação infantil. Mas a obrigatoriedade da educação básica é a partir da pré-escola, a partir dos 4 anos, tá certo? E essa mudança veio com a Lei 12.796 de 2013, né? Tenho esperança de que tem uma questão falando, cobrando isso, que você vai lembrar dessa aula, vai acertar e vai falar: poxa, professor, eu escutei a voz do senhor na prova. Beleza. Vamos lá. Eu trouxe aqui para que vocês entendam, né, a forma com que foi se desenvolvendo. Desde, ó, pra você ver, desde a LDB anterior à Constituição, a LDB do regime militar, a 5.692 de 71. Aqui falava da obrigatoriedade do primeiro grau, dos 7 aos 14 anos. Beleza? Aí veio a 9.394, que é a nossa LDB, mas veja, na sua redação original, quando a LDB foi publicada em 96, só era obrigatório o quê? Olha, ensino fundamental obrigatório e gratuito. Então, só havia obrigatoriedade na redação original, no ensino fundamental, né? Aí depois veio, então, a 2009, né? Detalhe, e quando a redação original veio, falava em progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. Então, lei nasceu, 9.394, LDB nasceu falando o quê? LDB nasceu falando, olha, o ensino fundamental é obrigatório e nós vamos trabalhar para que passe a ser um dia obrigatório também o ensino médio. Beleza? Aí tá. Veio a Lei 12.061 de 2009, falou que, olha, o ensino fundamental é obrigatório e também agora a universalização do ensino médio gratuito, né? Não está obrigatoriedade do ensino médio, mas está a gratuidade, correto? Então, veja, vou voltar. Eu sei que é muita informação e eu fico até emocionado. Vamos lá. 5.692 de 71, lei anterior à Constituição, lei da ditadura militar, LDB anterior, obrigatoriedade do primeiro grau. LDB de 96, a nossa querida 9.394, nasceu falando o quê? Obrigatório o ensino fundamental. E no ensino médio, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade.
Aí veio 2009, dizendo o quê? 2009, olha, o ensino fundamental é obrigatório e gratuito. E o ensino médio é gratuito, tá? O ensino médio é gratuito. Vamos lá, de novo, 2061 de 2009, falava o quê? O ensino fundamental é gratuito e obrigatório e o ensino médio é gratuito. Aí, com a 12.796 de 2013, o ensino médio passou a ser obrigatório e gratuito, tá? É, é, e a educação infantil na pré-escola também obrigatória e gratuita. Sobre a educação infantil, eu já disse, vou dizer de novo. O dever do Estado em prestar educação infantil é coisa desde os primeiros dias de vida, correto? Agora, a educação básica passa a ser obrigatória a partir dos 4 anos, ou seja, antes da pré-escola, já é dever do Estado? É, mas é uma faculdade da família. O ensino fundamental foi obrigatório e gratuito desde a redação original da 9.394. O ensino médio começou com a LDB dizendo de uma progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade, depois desenvolveu em 2009, falando que era universalmente gratuita, até que chegamos em 2013, da 12.796, dizendo, olha, é obrigatório e gratuito. O ensino infantil, né, a partir da pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. Guardem isso, por favor, tá? E aí, dos 4 aos 16, 17 anos, tá bom? Guardem isso aí, tá bom? Continuando o artigo 4º, né? Observe, educação infantil gratuita às crianças até 5 anos. Mais uma vez, para deixar claro que toda educação infantil é obrigação do Estado prestar, embora anterior à pré-escola, é uma faculdade da família matrícula, tá? Beleza? Ele vai. é, é, Peço para que vocês leiam depois o artigo 4º com atenção, né? Mas vamos lá, seguindo aí. Vou chamar a atenção aqui, ó, do inciso 8, que fala de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e saúde. Por que eu chamo a atenção disso? Olha, lembram que eu disse a vocês que antes da 12.796 de 2013, a obrigatoriedade, segundo a 9.394, segundo a LDB, estava só no ensino fundamental. Então, nesse aspecto, a redação anterior falava apenas em ensino fundamental. Veio a Lei 12.796 de 2013, e já que a obrigatoriedade da obrigação passou a ser educação básica, esses programas suplementares passaram também a ser obrigatórios em toda a educação básica. Gente, preste atenção no que eu vou dizer. Foco em mim. Olha, olha aqui. Olha no fundo dos meus olhos. É muito comum você encontrar em prova, né, assertivas que trazem exatamente a redação da lei anterior à mudança. E, obviamente, se a assertiva está como era a lei antes de ser alterada, a assertiva está errada. Eu vi várias questões da Consulplan que o erro da assertiva era a desatualização do texto, tá? Não é à toa que eu estou chamando a atenção de vocês para mudanças que eu julgo importante. No que diz respeito a essa Lei 12.796 de 2013, creio que vocês já tenham compreendido a dimensão da importância dessa alteração, né? Uma vez que a partir dela é que a educação básica passou a ser obrigatória. Tranquilo? Aí, né? Outro dispositivo que costuma cair: vaga na escola pública de educação infantil, ensino fundamental mais próxima, para a criança, a partir do dia que completar 4 anos. Chama a atenção aqui o quê? Educação infantil e ensino fundamental, beleza? Mas é para criança. Não está aqui o adolescente. Já vi provas que pegaram esse texto e falaram para toda criança e todo adolescente. Está errado, é toda criança. É só vocês pensarem o seguinte: o entendimento é de que o adolescente, no seu momento de amadurecimento, já tem condições de fazer por si pequenos deslocamentos, né? Então, um adolescente já pode pegar um ônibus e ir para a escola sozinho. Ele já não está tão dependente dos pais. Ele já não precisa ter aquela vaga da escola mais próxima da residência, pelo menos não na mesma dimensão que precisam ter as crianças, tá certo? E o inciso 12, eu chamo a atenção de vocês, que foi uma alteração de 2023, falando aí da inclusão, né, da educação digital, né? E o texto aí é importante, olha,
com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior, né? Cuidado, e superior. Você na prova, se vir esse texto, como a gente fala sempre da obrigatoriedade da educação básica, você vai imaginar que superior não faz parte, mas a LDB diz que toda escola pública, né, toda escola pública tem que estar inserida nessa educação digital, seja da educação básica, seja da educação superior, tá? Leiam com atenção aí o inciso 12, tá bom? Beleza. O artigo 5º traz uma informação muito importante da educação, né, enquanto direito público subjetivo. Veja bem, direito público, por quê? Quando a gente vai cobrar a satisfação do direito da educação, quando a gente vai cobrar a efetivação desse direito, nós vamos cobrar de quem? Do Estado. Então, como é o Estado quem tem que responder no primeiro plano, é um direito público. E é subjetivo porque é um dever, é um direito que já faz parte do nosso acervo de direitos. Eu não preciso de provar se eu sou titular ou não do direito à educação. Não preciso. Ó, se você for cobrar uma dívida, alguém te deve, você precisa ter provas que essa dívida está constituída, não é? Você precisa provar sua condição de credor, não é? Mas o direito à educação você não precisa provar, porque ele já está pré-estabelecido. É um direito subjetivo, é um direito que já faz parte do sujeito. É inclusive um direito fundamental, tá claro? Então, direito público subjetivo. E quem é que pode cobrar? Qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, qualquer entidade, classe, outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público, tá? Atenção aí nesse artigo 5º, beleza? Olha bem, no parágrafo 1º, o artigo 5º traz algumas obrigações do Estado. Aqui, ó, recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como jovens e adultos que não concluíram a educação básica, né? Olha bem, recensear anualmente criança e adolescente, né, em idade escolar, jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Depois, fazer chamada pública. Depois, zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Então, a princípio, nós tínhamos isso. Mas o artigo 5º ganhou outros dispositivos, né? Essas obrigações do parágrafo primeiro, eles ganharam outros elementos. E eu chamo a atenção, então, para esses novos elementos. Olha, divulgar a lista de espera por vagas no estabelecimento de educação básica de sua rede. Então, tem que divulgar a lista de espera, né? Inclusive creches, né? Cuidado, porque a prova pode transcrever e mudar, exceto creches, não até em creches, né? Que é onde eu amparo a educação infantil antes da pré-escola, até em creches eu tenho que divulgar essa lista de espera por ordem de colocação e, sempre que possível, por unidade escolar, bem como divulgar os critérios para elaboração da lista, né? E uma outra lei muito importante que nós tivemos em 2024, que basicamente preza pela publicidade, de dar elementos para que a família e toda a sociedade possam acompanhar de perto, né, o processo de ensino, a evolução daquela instituição, enfim, né, acompanhar a educação pública como um todo. Garantir aos pais, aos responsáveis, aos estudantes acesso aos resultados de avaliações de qualidade e rendimento escolar nas funções de ensino, diretamente realizadas por ele ou em parceria com organizações internacionais, né? Então, cuidado aí com o inciso 4 e inciso 5, que foram inseridos, né, posteriormente aí nas obrigações do poder público, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 5º. Tranquilo? Agora, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula a partir dos 4 anos, nós já sabemos disso. Aqui fala, né, nós já vimos que um dos princípios da educação é coexistência das instituições públicas e privadas. E se eu sou um particular, quero empreender na educação, o que que eu preciso saber? Ó, eu tenho a obrigação de cumprir normas gerais de educação nacional e do respectivo sistema de ensino, né? Se minha instituição de ensino é do sistema municipal, tem que pegar as normas nacionais, né, e a do sistema municipal. Enfim, autorização de funcionamento, avaliação, qualidade do poder público e capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no artigo 213 da Constituição. O que é isso, capacidade de autofinanciamento? Ora, se eu vou montar uma escola particular, eu tenho que mostrar
pelo menos condições de que eu tenho condições de manter essa escola. Eu tenho que mostrar que eu tenho recursos para manter. Porque imagina, né? O sistema de ensino aqui eu estou inserido autoriza a criação e funcionamento da escola. No meio do ano eu tenho que parar porque eu não tenho dinheiro. E os alunos vão para onde? Então, eu tenho que mostrar a capacidade de autofinanciamento. Professor, e essa ressalva aqui? A princípio, quando eu falo autofinanciamento, é dizendo, olha, você vai ter que se virar com os recursos. Mas há exceções que o Estado pode contribuir. Professor, que exceções são essas? Cenas dos próximos capítulos. Nós vamos ver que, atendidos alguns requisitos, uma instituição privada pode receber recursos públicos. E aí seria a ressalva apontada aí nesse dispositivo, tá certo? Pois bem, um artigo que eu tenho um apreço enorme é o artigo 7º-A, que fala da escusa de consciência. O que é escusa de consciência? Em nome da minha convicção política, filosófico-religiosa, eu posso me abster de fazer algo que é uma obrigação de todos, né? Eu sou daquela religião que a partir de sexta-feira, no pôr do sol, até o sábado, do pôr do sol de sábado, né? Eu tenho que ficar guardado em oração. Aí a escola em que eu frequento, que eu estudo, marca uma atividade letiva para o sábado. Eu posso dizer, não, nessa atividade eu não vou, porque a minha religião não permite. É o que diz o artigo 7º-A, tá? E aí, se assim for, né, a escola tem a obrigação, sem me cobrar nada, de fazer uma atividade substitutiva, que pode ser um trabalho, pode ser uma aula, né, que vai ser previamente agendada aí entre o aluno que invocou esse direito e a escola. E, obviamente, né, tem aí que fazer parte, né, do programa de ensino, né? O objeto dessa atividade substitutiva, seja aula ou trabalho, tem que fazer parte do programa de ensino. É um artigo muito importante, pode estar em sua prova, acho muito interessante. Cuidado com a redação do 7º-A, tá certo? Avançando aí, nós então terminamos o que eu entendo importante nessa primeira parte, tá? Nós vimos aí até o artigo 7º-A, tá? E agora eu quero trazer algumas. Muito importante, muito importante, muito importante. Pode ser um pegadinho de prova. Essa escusa de consciência, esse direito que o aluno tem de invocar a seu favor a escusa de consciência e dizer, não, a atividade letiva de sábado eu não vou participar porque minha religião não permite. No ensino militar, isso não é obrigatório. A instituição de ensino militar não tem essa obrigação de reservar esse direito ao aluno, tá? Por quê? Porque quando eu faço opção por estudar no regime militar, automaticamente eu entendo que, pela própria natureza, né, há restrições em alguns direitos. Pela própria natureza, há restrições em alguns direitos, tá? Beleza? Eu sei que aí vocês ficaram fervilhando a cabecinha linda de vocês para falar do ensino cívico-militar. Talvez em outro momento a gente pode debater sobre isso aí, tá bom? Beleza. Então agora, ó, dá uma olhadinha nas questões. Vamos ver algumas questões aqui. Com a promulgação da Constituição de 88, né, conhecida como Constituição Cidadã, a LDB se preocupou em estabelecer direitos fundamentais à sociedade, como direitos trabalhistas, trouxe também debates quanto ao sistema educacional. São considerados princípios e fins da educação nacional, exceto. É o artigo 3º, gente. E o que não está no artigo 3º é a erradicação do analfabetismo, quase que não sai. É o tipo de questão que só erra quem não leu a lei. É o tipo de questão que só erra quem não conhece o artigo 3º, os princípios da educação nos termos da LDB. Se você é daquele que não lê a lei, eu vou fazer a prova pelo bom senso, eu vou fazer a prova pela intuição. Você vai ler as alternativas e achar que tudo está certo. Mas não. A erradicação do analfabetismo não está elencado nos princípios do artigo 3º. E é isso que faz da assertiva errada, tá? Mas vamos avançar. Olha bem, a LDB é a norma que define a organização da educação no Brasil. Foi aprovada em dezembro, tal, 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 né? E é para fazer o quê? Vamos analisar as assertivas aí. Igualdade de condições para acesso e permanência da escola. Perfeito. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento e a arte do saber. Perfeito. 3. Gestão democrática do ensino público na forma dessa lei e da legislação do sistema de ensino. Veja, essa 3, ela traz o texto antes de ter havido a transformação legislativa
que conferiu aos entes legislativos maior autonomia, né? O novo texto fala dessa lei e da legislação, né, dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e do sistema de ensino. Então, o inciso 3 está errado, justamente porque trouxe agora como era a lei antes de ser alterada, percebe? Então, o que está correto aqui é apenas 1 e 2. Cuidado, olha a banca a banca Consuplan, prova recente, 2024, tá? Quando eu digo para vocês, né? Beleza. Vamos lá. Consuplan. A LDB instituiu. É. O que, que tem na LDB? Óbvio que aqui está falando depois da 12.796. Resposta, letra C. Educação básica, que inclui infantil, fundamental, ensino médio e educação superior. Cuidado. Por quê? Porque se você não interpretar corretamente a letra C, você vai achar que está errado. Nós temos dois níveis. Olha, se perguntar assim, quais são os níveis da educação nacional? Dois, básico e superior. Então aqui fala educação básica, que inclui educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, isso é o nível, e educação superior. A assertiva não está dizendo que educação superior faz parte da educação básica, não, tá? Cuidado com essa interpretação. Se você interpretar a letra C dessa forma, você não vai encontrar a resposta, tá bom? Cuidado. Vamos avançando aí. A LDB, tal, aí fala assim: a LDB garante educação básica obrigatória e gratuita dos. Resposta, letra D, de 4 a 17 anos. Tranquilo essa questão. 5. A LDB estabelece a finalidade da educação, como esta deve ser organizada. Quais são os órgãos, tal, né? E aí fala assim: sobre os níveis. Quais são os níveis? Nível, já falei com você. Educação básica, educação superior. Veja bem, três conceitos que você deve saber: nível, básico e superior, etapa da educação, infantil, fundamental e médio. Modalidade, aí vem educação jovens e adultos, educação especial, educação quilombola, né? Enfim, é, modalidades, é isso aí. Então você tem três conceitos: nível, etapa e modalidade. Vamos lá. Educação jovem e adulta, educação profissional, educação especial, segundo a LDB, são, letra B, modalidade de ensino, tá? Foi o que eu acabei de dizer aqui, é uma prova da banca FCC, mas que pode figurar aí nas suas provas da Consulplan. E, por fim, de acordo com o artigo 5º, o acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, né? Aí pede para a gente entender o que é o conceito de direito público subjetivo. Olha, o correto é a letra E. É um instrumento jurídico de controle de atuação do poder estatal que permite ao seu titular constranger judicialmente o Estado a executar o que deve. Professor, não entendi nada. Pode ser que por uma questão de vocabulário, não está treinado, mas veja, constranger é o mesmo que obrigar. Quando eu digo que educação é um direito público subjetivo, é justamente porque eu estou dizendo que eu posso exigir do Estado a sua satisfação. Olha essa frase. Eu posso exigir do Estado a satisfação. Isso é o que está sendo dito na letra E, só que de outro modo. Um instrumento jurídico de controle da atuação do poder do Estado que permite ao seu titular, que somos nós, constranger judicialmente o Estado a executar o que deve, ou seja, o que nos dá força para cobrar do Estado isso aí, tá? Tranquilo aí? Me parece que ainda tem uma última questão, né? E temos uma última questão que fala da gestão democrática do ensino. Mas só que eu vou deixar o comentário dessa questão para outro intervalo quando a gente falar da gestão democrática. Gente, assistam a aula, leiam a lei, prestem atenção nos dispositivos que nós grifamos, beleza? E leiam, muitas vezes é óbvio. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo encontro do nosso reta final Secretaria de Educação. Um beijo, um queijo e até a próxima aula.